Edmar, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, estamos à disposição. Edmar, vamos bater um papo então sobre como que está a questão do milho safrinha por aí, como que a gente está em ritmo de colheita, pensando de maneira geral aí no estado, qual é o percentual de área colhida que a gente já consegue contabilizar aí no Paraná? Bom, essa safra, né, a segunda safra de milho no estado do Paraná, 2,4 milhões de hectares que foram plantados, é uma safra atípica nesse ano, né? A gente já tem aí, no início de julho, uma colheita superior a 50% dessa área já foi colhido, né? Justamente porque a gente conseguiu plantar bastante cedo essa safra. Então, é bastante atípica, quanto que historicamente a colheita começa a ter um volume mais significativo a partir de julho. E nessa safra a gente já tem mais de 50% da área colhida, especialmente na região sudoeste, oeste do estado, que plantou bastante cedo. Então a gente tem ali na região oeste mais de 800, em torno de 850 mil hectares, e mais de 70% dessa área já foi colhida no estado, ficando basicamente nesse momento a região norte do estado para serem colhidos, que tem a maior área, em torno de 900 mil hectares plantados nessa safra. E Edmar, esse adiantamento na colheita, ele tem a ver com o adiantamento no ciclo da soja, né, e adiantamento na colheita da soja, ou não? Foi questão de estiagem que acabou adiantando, encurtando ali o ciclo do milho e também acabou adiantando essa colheita? A gente tem alguns fatores. O principal é que a gente teve uma colheita atípica da soja. Então, a soja teve problemas no seu desenvolvimento. Então, você teve calor intenso lá no final de dezembro, principalmente, e isso fez com que o ciclo da soja fosse encurtado. Então, a partir já da primeira semana de janeiro, foi possível, na região oeste do estado, realizar a colheita da soja. E como a gente tinha condição de clima e umidade de solo, o produtor já conseguiu implementar as lavouras de milho nesse período. E com esse plantio bastante cedo, ali na primeira quinzena de janeiro, o ciclo final do milho também foi antecipado. Nesse sentido, a gente teve já colheitas bastante significativas no mês de maio, né, que a gente já atingiu aí praticamente 3% da área colhida no mês de maio, que não é tradicional, enquanto que em junho a gente chegou quase a 50% colhido, né? Pouco mais de 40%, e nessa primeira semana de julho a gente já colheu em mais 10% da área. Então, realmente foi uma questão da lavoura de soja que teve um ciclo diferenciado que propiciou a implementação, né, das lavouras de milho mais cedo, e com isso também a gente tem essa colheita mais cedo, especificamente mais na região oeste ou a metade sul, vamos dizer assim, do estado do Paraná, enquanto que a região norte ela segue seu ritmo, vamos dizer, natural, com o plantio dentro de um prazo normal para o histórico, e vai colher também dentro de uma normalidade agora a partir de julho e início de agosto. E Edmar, quando a gente olha para essa condição, né, de um plantio ele feito um pouco mais adiantado, de um clima que talvez não colaborou muito com esse desenvolvimento do milho, já existe alguma média de quebra na produtividade, né, ainda que a gente não tenha terminado a colheita? Eu sempre brinco, né, que o que mostra a produtividade final é a colheitadeira, né, a última passada ali no talhão. Mas já dá para ter alguma noção? É inevitável que essa é uma safra frustrada para o produtor de milho paranaense. Então, a gente esperava tirar do campo em torno de 15 milhões de toneladas, que seria uma super safra. Entretanto, a gente teve, com o plantio mais cedo, acabou por ter mais impactos climáticos. Então, a gente teve um cenário adverso ali, principalmente em fevereiro e março, com ondas de calor intenso e com estiagem no estado. Isso acabou por prejudicar as lavouras e reduzir a produtividade. Enquanto que a gente esperava colher 15 milhões lá no início da safra, hoje essa expectativa de produção é um pouco menor do que 13 milhões de toneladas. Então a gente está falando aí numa perda já no campo registrada em torno de 1,8, 1,9 milhão de toneladas. Então é um volume significativo, representa já uma perda para o produtor em torno de 12% em média no estado. Obviamente a gente tem regiões mais impactadas, por exemplo, a região noroeste do estado, que apesar
pequeno volume de área, é a região mais impactada em termos de perda. A região como um todo, ela já registra perda em torno de 40% da produtividade, enquanto que a região oeste, que é a segunda maior área em termos de plantio no estado, tem uma perda já registrada de 16%, e a região norte, que está colhendo, está com uma perda em torno de 9%, entretanto, com um viés negativo, e a gente deve ter um aumento dessas perdas no campo, porque o clima, de certa forma, foi bastante irregular entre janeiro e abril desse ano. E Edmar, você tinha comentado, né, antes da gente entrar ao vivo, que tem cerca de 53% de área colhida. Com essa situação, esse milho que ainda está no campo, como que o clima está se comportando nesse momento? Quais são as previsões que a gente tem até que essa colheita termine? Só para a gente ter uma noção também de como que esse milho ele pode ser afetado estando ainda no campo. Hoje o impacto maior seriam chuvas intensas que não possibilitem a colheita, porque a gente já tem basicamente 90% da área ainda a colher, ela já está na sua fase final de maturação, ou seja, ela está em pré-colheita ou pronta para colheita. Então, nesse momento, clima mais seco, sem chuva, com sol mais pleno, é favorável à lavoura de milho, porque vai propiciar a colheita desta safra. Então, hoje, o clima mais seco, de certa forma, é benéfico para a maioria das lavouras que estão implementadas no estado. Obviamente, em situações pontuais, regiões pontuais, que a gente tem ainda em torno de 10% das lavouras em estado de desenvolvimento, de frutificação, elas serão impactadas com esse clima, mas no cômputo geral, um clima mais seco vai ser favorável à colheita dessa área que está no campo nesse momento e, de certa forma, o maior volume está na região norte do estado. Ou seja, com essa pequena área, né, que está em fase de frutificação, esses 12%, né, de média de percentual de perda que já está sendo registrado nesse momento, com cerca de metade da área colhida, pode ser que haja uma ampliação nessas perdas? É bastante provável que as perdas sejam intensificadas, né? Ou seja, a gente tem uma maior perda, porque à medida que a gente avança com a colheita na região norte, vai ser possível ver a real situação das lavouras, qual foi o real impacto do clima adverso que a gente teve em todo o estado. Então, à medida que a gente tenha um avanço da colheita nos próximos dias, é bem provável que a gente tenha uma redução maior ainda nessas perdas no campo na safra de milho 2023-24. E Edmar, de que maneira o produtor ele está lidando com isso, com essas perdas e a questão dos preços mais baixos para o milho que a gente está vendo, e isso de norte a sul, de leste a oeste do país? Como que o produtor está lidando com isso em relação à preparação para a safra de soja que vem em seguida? A safra de soja no estado ela é o principal motor econômico da agricultura. Então, ela basicamente ocupa toda a área do estado. Aí, em termos de volume, são plantados quase 6 milhões de hectares. E, de certa forma, é a safra rentável do produtor, né? Mesmo com os altos e baixos da soja, a gente tem um cenário bastante favorável em termos de lucratividade para a atividade. Ao contrário do milho, que normalmente a gente tem aí preços de venda muito próximos ao preço de custo. Então, é uma margem mais apertada. E à medida que você tem algum soluço no campo, né, ou seja, você tem alguma perda em termos de produtividade, você acaba por reduzir essa margem ou, às vezes, em muitos casos, ela ficar negativa. Do ponto de vista econômico, o produtor, em grande parte, ele já tem no seu planejamento esse risco assumido, né? Infelizmente, a agricultura, de modo geral, ela está exposta a um fator que a gente não tem controle, que é o clima. E para essa safra de milho 2023-24, infelizmente, o cenário foi negativo. A gente teve aí um clima que impactou e o produtor acaba por colher menos e fatalmente terá uma rentabilidade menor ou até um prejuízo nessa operação, nessa safra. E Edmar, falando de vasos comunicantes, né, na agricultura paranaense aí, nossa audiência
que é extremamente qualificada, está mais do que ciente de que o Paraná é o principal produtor e exportador de carne de frango do Brasil, né? E a gente sabe que o farelo de soja e o milho são dois componentes essenciais na ração das aves. E aí, tendo essa perda nesse momento, com essa fotografia que a gente tem hoje do dia 3 de julho, né, de quase 2 milhões de toneladas, né, que pode ser que aumente, como é que também o DERAL ele olha, né, e o estado do Paraná ele olha para essa situação também da avicultura? Existe alguma preocupação de desabastecimento ou de aumento no custo de produção, de ter que trazer esse milho de outro lugar? O Paraná ele é destaque, né, na produção de proteína, especialmente de frango, como comentado, e de suínos também, né? Então, essa a cadeia animal de transformação de proteína, é estimado que ela consuma entre 10 e 12 milhões de toneladas diretamente, né, de milho. Então, quando a gente fala que a gente vai ter uma disponibilidade, ou está tendo uma disponibilidade em torno de 15 milhões de toneladas, que é a soma da segunda safra que está entrando, mais os 2,5 milhões de toneladas que a gente colheu na primeira safra de milho, a gente vai ter uma oferta bastante ajustada nessa safra, né? Faltar o milho, ele não é um fator a ser considerado nesse momento, porque, primeiro, o Brasil é superavitário e, em grande parte, tem muito milho disponível no Brasil. Então, eventualmente, em situações muito isoladas, a gente pode ter um aumento do custo logístico, eventualmente trazer o milho, primeiramente, dos países vizinhos, Paraguai, ali, ou eventualmente Argentina, que é um ciclo bastante comum a gente ter importações dos países vizinhos, volumes pequenos, mas a gente tem isso para atender a demanda da região oeste especificamente, e também a gente pode, eventualmente, em algum cenário, trazer milho do Mato Grosso. Entretanto, isso serão situações muito pontuais que não devem trazer um cenário de aumento de custos relevantes para a cadeia de proteína, até porque ela é uma cadeia bastante estruturada, com cooperativas e com um apoio muito grande do cooperativismo no estado. Elas tendem a ter uma proteção de preços ao longo dos anos, principalmente no mercado financeiro, justamente porque elas demandam muito do cereal aqui no estado do Paraná. Certo. Edmar, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time do DERAL aí, que trazem informações, muitos dados, né? Muitas tabelas, muitas compilações aí de séries históricas. Vocês são muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado, Letícia. Estamos à disposição.